Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a nossa segunda aula sobre as leis da ótica e ótica geométrica. Lembrando que é um conjunto de 5 aulas em que eu vou discutir as leis da ótica, tá? Então essa aqui é a segunda aula. Nessa segunda aula, ela está disponível no meu site com o número de nota de aula número 26, tá? E a página é a página 292, então começa na página 292 das notas de aula. Veja, na última aula, que foi a nossa primeira aula sobre ótica, né, eu discuti com vocês as 3 leis da ótica. Então, basicamente, eu já apresentei quais são essas 3 leis. E isso é algo um pouco que trivial, porque a gente conhece essas leis desde o ensino médio, né? Você pode até fazer experimentos em casa usando um apontador a laser e alguns elementos óticos para poder descobrir essas leis de maneira até que didática em casa. O que eu comecei a fazer na aula passada foi descrever a fórmula um pouco mais fundamental, utilizando as equações de Maxwell e verificando que, se eu aplicar as condições de contorno entre superfícies transparentes, então, por exemplo, ar e água, água e vidro, né? Bom, entre superfícies que são elementos dielétricos não carregados e não condutores, por onde a luz passa, né? Transparente. A gente verifica que as leis da ótica elas saem naturalmente das equações de Maxwell, e isso prova que basicamente que a luz, né, que a luz é uma onda eletromagnética, ela obedece às equações de Maxwell e as leis da natureza que regem a própria propagação da luz são as leis do eletromagnetismo. Então, de certa forma, a gente pode dizer, né, que o próprio eletromagnetismo ele não tem separação, né, nem teórica nem fundamental do ponto de vista físico da luz. Então, ótica e eletromagnetismo deveria ser só uma coisa só, que é eletromagnetismo. Bom, então o que eu vou fazer aqui nessa aula vai ser chegar no que a gente chama de fórmulas de Fresnel ou de coeficientes de Fresnel. Isso é importante porque esses coeficientes de Fresnel eles vão me dar a relação entre a amplitude da onda incidente, a amplitude da onda refratada e a amplitude da onda refletida. Tá? Isso é fundamental porque a análise dos coeficientes de Fresnel, além de me dar uma forma de calcular, por exemplo, a quantidade de energia que é refletida de volta para o meio, ou a quantidade de energia associada à onda eletromagnética, que é refratada para o outro meio dielétrico, ela me dá uma forma de calcular também a fase. Tá? Então eu consigo agora descrever as relações de fase entre uma onda incidente, refletida e refratada. Isso é importante porque isso é ponto fundamental quando a gente for ver interferências, principalmente interferências em filmes finos, que é o assunto do nosso último tópico desse curso, que vai ficar para frente. É um conjunto de 3 aulas sobre interferência e difração. Tá? Bom, então só para mostrar aqui rapidamente, né? Então a gente tem aqui as minhas notas de aula, né? Eu vou de novo fazer essas marcações com esses quadrados vermelhos para que fique mais fácil para vocês verificarem o que eu estou mostrando, né? Então tá, então eu tenho aqui que a seção do capítulo 12, 12.4, a relação entre as amplitudes da onda incidente, E00, refletida, E01, e refratada, E02. Então eu quero descobrir quais são essas relações entre as amplitudes das ondas. Então olha o que eu quero fazer. Eu tenho uma onda. Bom, aqui eu vou desenhar rapidamente a interface. Tenho a interface. Eu tenho a normal, a interface. Né? Eu tenho uma onda que incide, uma onda incidente. Lembra que eu estou desenhando aqui a direção e o sentido do vetor de onda, não da polarização. Lembra que a onda polarizada ela tem que estar obrigatoriamente numa direção que faz 90 graus com a direção de propagação. Então, o campo elétrico deveria estar nesse plano aqui. Campo magnético num plano associado aqui. Faz 90 graus. Né? Bom,
essa luz aqui, que é o K0, né? Parte vai ser refletida de volta para o meio, com um certo ângulo de reflexão, e parte vai ser transmitida para o outro meio. Lembrando que esse aqui é o meio N1, esse aqui é o meio N2. Tá? Se eu pegar um caso específico aqui, em que o N2 é maior que o N1, a onda refratada ela vai se afastar, vai se aproximar da normal e não vai se afastar da normal. Então eu tenho aqui o θ2, né? E as relações aqui de Snell, elas são válidas, tá? Aqui eu tenho então a onda que é refletida e aqui a onda que é refratada, tá? Bom, o campo elétrico que incide, o campo elétrico incidente, ele tem uma certa amplitude, que eu chamei de E00, né? E00. E o campo elétrico refletido tem uma outra amplitude, que é o E01. E o campo elétrico, que vai estar para cá, né? Numa direção que faz 90 graus com a direção de propagação. E o campo elétrico aqui, que também faz 90 graus, vai ter amplitude E02. Tá? Bom, se eu conhecer a amplitude E00, eu posso calcular quanto de energia essa onda está carregando, ou quanto de energia essa onda eletromagnética incidente possui. Então, eu vou fazer o seguinte, isso aqui é algo que eu posso medir, né? Então, eu posso medir de alguma forma. Tá? O que eu vou calcular é o seguinte, qual que é a relação entre o E01 e o E00? Né? Ou seja, se eu mudar E00, como muda E01? E também a relação entre E02 e E00. Então, eu quero descobrir como se comportam as amplitudes da onda refletida e da onda refratada em função da amplitude da onda incidente. Tá? Bom, então veja o que eu tenho aqui. Eu tenho três parâmetros. Eu tenho o E00, tenho o E01 e tenho E02. Tá? Eu não preciso descobrir as três coisas, porque o E00 eu posso medir. Na verdade, eu posso medir qualquer uma delas, né? Mas eu vou aqui dizer o seguinte, olha, eu consigo medir o E00. Vai ser o nosso padrão. E eu quero descobrir como que o E01 se comporta em função de E00 e como que o E02 se comporta em função de E00. Tá? Então veja que para isso eu tenho três incógnitas. Se eu quisesse descobrir as três incógnitas, eu precisaria de três equações. Só que como eu quero deixar tudo em função de E00, eu preciso descobrir então duas incógnitas. Quanto que vale E01 e quanto que vale E02. Então para isso eu preciso de duas equações. Duas equações para poder descobrir isso. Tá? E as minhas equações vão fazer com que eu descubra quanto que vale o E01 e o E02 em função do E00. Bom, que duas equações são essas? Essas duas equações são exatamente as nossas duas condições de contorno que a gente descobriu na aula passada aplicando as equações de Maxwell, né, a lei de Gauss e a lei de Ampère entre superfícies ou na interface entre essas duas superfícies, esses dois materiais dielétricos. Essas duas condições são as duas condições de contorno que a gente descobriu para o campo elétrico, né, e para o campo de indução magnética, certo? Então a gente já descobriu isso na aula passada. Então vamos utilizar essas equações. Lembrando, então, que das condições de contorno eu descobri como que a componente normal do deslocamento elétrico se comporta e a componente normal do campo magnético se comporta na superfície. E como as componentes tangenciais à interface do campo elétrico e do campo de indução magnética se comportam na interface da superfície. Tá? Bom, então agora a gente tem todos esses ingredientes para poder descobrir quais são todas essas informações. Então vamos lá. Então tá aqui. Eu sei que não é tão trivial e aqui eu vou apresentar para vocês bastante informação. Só que o importante aqui é o seguinte, né? Eu não espero que vocês compreendam tudo que eu escrevi aqui, agora, né? Depois vocês vão ter que rever esse material, pegar... Eu nunca vi essa demonstração do jeito que eu vou fazer aqui de forma tão clara em algum livro, tá? Então, por isso que eu acho que aqui está bem explicado
e está feito passo a passo também. Tá? Então o importante aqui é você compreender as contas que eu fiz. Se tiver algum erro aí, algo que não dê para compreender, vocês me avisam. Tá? Então eu vou tentar aqui apenas levar vocês pelo caminho de como a gente vai interpretar essas relações. A primeira coisa que eu tenho aqui é que eu quero descobrir essas relações, esses coeficientes de Fresnel ou fórmulas de Fresnel, que vão me dar essas relações entre o campo, entre a amplitude do campo elétrico incidente e a amplitude do campo elétrico refletido. Então, o que eu vou descobrir no final das contas, eu já vou adiantar aqui, são essas relações aqui, ó, que são os chamados coeficientes de Fresnel ou as fórmulas de Fresnel. Lembrando que Fresnel era o pesquisador francês que descreveu a maneira ondulatória dessas relações de amplitude de onda incidente, refletida e refratada. Tá? As fórmulas de Fresnel não trabalhava com campo eletromagnético, certo? Mas todos os resultados que eu vou mostrar para vocês, eles valem também para ondas mecânicas que se propagam entre superfícies. Então, por exemplo, quando eu pego uma onda de um terremoto, quando esse terremoto se propaga da água para a terra, ele vai sofrer essas mesmas relações. Tá? Bom, então, lembrando o seguinte, né? Esse coeficiente de Fresnel, eu quero descobrir qual que é a relação entre a amplitude da onda incidente com relação à amplitude da onda refletida. Essa relação a gente chama desse R, esse R minúsculo aqui, tá? É o coeficiente de reflexão. Então, eu tenho um coeficiente de reflexão que me dá a relação entre a amplitude da onda incidente e a amplitude da onda refletida. E eu tenho, então, isso aqui é o coeficiente de reflexão. Coeficiente de reflexão. Né? E essa segunda relação, que é a relação entre a amplitude da onda refratada e a amplitude da onda incidente, né? Que é essa relação aqui, me dá a relação entre essas duas coisas. Isso aqui a gente chama de coeficiente de transmissão. Tá? Então, essa é uma parte fundamental que a gente tem que deixar gravada no nosso cerebelo. Bom, então vamos começando a calcular isso. Lembrando que eu preciso, então, de duas equações para cada uma, né, das minhas relações para poder descobrir essas relações. Então, aqui, lembrando das minhas condições de contorno, eu vou ter aqui que a componente tangencial do campo elétrico, vocês não lembram, voltam para a última aula e revejam essas condições de contorno. Essas condições de contorno também podem ter sido vistas em Física 3, tá? Elas serão necessariamente revistas em Teoria Eletromagnética 2 e em Estrutura da Matéria, dependendo da didática do professor. Então, a gente tem aqui a componente tangencial do campo elétrico, isso é igual a zero. A componente tangencial do campo de indução magnética e não do campo magnético. Então, tem uma diferença entre B e H. Né? B é campo magnético, H é o campo de indução magnética. Então, essas relações são as relações do eletromagnetismo dentro de materiais. Né? Lembrando que tem as relações constitutivas, que me dão a constante de elétrica dentro do material, que relaciona o deslocamento elétrico com o campo elétrico, e a permissividade elétrica do material, que me dá a relação entre B e H. De forma equivalente, para as amplitudes, os campos temos. Lembrando que o E, quando tem esse vetorzinho em cima, ele representa todo aquele campo vetorial complexo. Só que se eu colocar aqui essa descrição do campo vetorial complexo, que é a amplitude, E elevado a I, K, R, menos ômega T, para todos esses campos, né? Eu posso cortar porque aparece dos dois lados. Aqui é igual a zero, né? Aqui é igual a zero. Então fica mais trivial. Lembrando também que o campo E1, nessa relação, nessa condição de contorno, está relacionado com a soma da amplitude do campo elétrico incidente refletido, que é todo o campo de um lado da interface. E o campo do outro lado da interface é o próprio E2. A mesma relação para o H. Né? Lembra também que o campo elétrico e o campo magnético tem que obedecer à tríade. Né?
campo elétrico e campo magnético sempre tem que fazer 90 graus um com relação ao outro, e ambos 90 graus com relação à direção de propagação. Eu tenho as relações aqui entre o campo H e o campo magnético. De novo, né, eu já mostrei essas relações aqui de transformação, como eu calculo um campo magnético a partir do campo elétrico, ou campo elétrico a partir do campo elétrico, como o campo magnético e o campo elétrico se relacionam dentro de um material. Então aqui está o índice de refração. Cuidado confundir esse eta versor aqui, que me dá normal a interface, com esse N, eta aqui também, que é o índice de refração. Tá? Então, se tem chapéuzinho, é um versor, me dá a direção ortogonal à interface. Se não tem chapéu aqui, tá? Isso aqui é o índice de refração. Aqui eu defini essa razão entre μ, que é a permissividade magnética, e o índice de refração, como esse Z, ou esse zeta, que é chamada de impedância do meio. Tá? Então a gente pode chamar esse zeta de impedância do meio. Eu posso trocar agora, porque depende de μ, que é o índice de permissividade elétrica, e o eta, que é o índice de refração. Mas lembra que o índice de refração também depende de μ e a constante de elétrica. Então, o zeta é uma relação entre a própria constante de elétrica aqui e o μ, que é a permissividade elétrica. Tá? Então, para cada meio eu vou ter um certo valor. Daí eu reescrevo, isso para facilitar nossas contas, tá? Daí eu reescrevo, né, aquelas mesmas relações entre H e E e H, e você pode verificar que a própria amplitude entre o campo elétrico e o campo de indução magnética é dado pela impedância. Bom, então eu fiz tudo isso para ficar um pouco mais fácil, para a gente poder depois, ou para vocês poderem depois, em casa, botarem isso no papel e reescreverem, né? Todas as soluções estão aqui nas minhas notas, tá? Mas, de novo, é importante, né, o aluno pegar e refazer essas contas em casa para verificar se ele compreendeu a ideia, a essência, né, dessas soluções. Bom, então o que a gente quer descobrir são essas relações entre E01 e E02 em função de E00. Para isso, eu preciso de pelo menos duas equações. O problema é que agora o que vai ser importante são as relações de polarização da onda eletromagnética que chega na minha interface. Porque lembra que as condições de contorno das equações de Maxwell na interface da superfície, ela depende do quê? Da componente tangencial à superfície ou da componente que é normal à superfície. Bom, a componente tangencial e normal do campo elétrico ou do campo magnético estão relacionados com a própria polarização da onda que chega na superfície. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Então eu tenho que decompor essas relações com relação à polarização. Então aqui eu tenho meu plano de incidência, que é composta, né, no plano x e y. O eixo y igual a zero é o meu plano da interface, aqui ó, y igual a zero é o plano da interface, K, vetor de onda da onda incidente, vetor da onda refletida e refratada. Meio 1 e meio 2 com suas propriedades. Índice de refração, permissividade elétrica, permissividade magnética. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Eu coloquei θ1 aqui, mas lembra que são iguais. E o θ2 é o ângulo de refração. E00 é a amplitude da onda incidente com sua respectiva polarização, onde aqui eu coloquei uma polarização genérica, P, né? Está apontando para algum lugar, mas lembra que esse algum lugar ele sempre faz 90 graus com a direção de propagação. Note que qualquer que seja a polarização de E, ou da onda incidente, ela é sempre ortogonal a K0, isso tem que ficar claro, né? Agora, eu sempre posso decompor essa componente de polarização numa componente perpendicular e uma componente paralela, né? Ao quê? Ao plano de incidência. Então, veja, isso tem que ficar claro. O que é meu plano de incidência aí? O meu plano de incidência é o plano x e y. Né? O plano x e y. Então, toda a polarização eu posso decompor ele numa componente que é paralela ao plano, né? Pertence a esse plano, e uma componente que é perpendicular ao plano, ou seja, está apontando para fora do plano. Nesse nosso caso aqui,
seria uma componente na direção z, né? Porque o plano é o xy e a direção z seria uma componente fora do plano. Então, eu estou decompondo esse campo elétrico incidente em duas componentes. Uma componente perpendicular ao plano e uma componente paralelo ao plano de incidência. Não a interface, o plano de incidência. Bom, então eu tenho aqui a representação dessa onda. Essa onda, então, tem uma polarização que eu decomponho ela numa direção paralela ao plano de incidência. Então, veja aqui, essa componente E00, ela é paralela a esse plano YX, né? Ela pertence a esse plano. E essa componente E perpendicular está saindo aqui, tá vendo? Da tela. Está saindo da tela, ela é perpendicular ao plano X e Y. Tá? Então, aqui eu peguei essa representação e coloquei aqui, ó, direção de propagação, campo paralelo ao plano, campo perpendicular ao plano. A soma vetorial dos dois vai me dar o campo elétrico com sua polarização. Tá? Eu posso até fazer aqui rapidamente, né, para a gente compreender um pouco melhor. Vou copiar ali, ó. Eu tenho esse campo elétrico, o campo elétrico paralelo, E00 paralelo ao plano de incidência. Aqui eu desenhei a componente que é perpendicular ao plano de incidência. E aqui é a direção de propagação, que é a direção K0. Né? Lembra que essas duas coisas fazem 90 graus com relação a K0, também fazem 90 graus com relação entre os dois. Agora, onde é que está o campo elétrico? Olha, o campo elétrico está aqui. Ó. Esse é o campo elétrico E00. Né? E essa direção, esse versorzinho aqui, é o Pzinho, que é a direção de propagação. Esse cara, que é a soma vetorial, né, desses dois aqui, esse cara também faz obrigatoriamente 90 graus, né, com a direção de propagação. Alguém pode perguntar, onde é que está o campo magnético associado a esse campo elétrico? Olha, esse campo magnético, vamos desenhar de vermelho aqui, ele vai estar aqui, né? Obrigatoriamente esse campo magnético está aqui, ó. Ele vai fazer 90 graus com esse cara. Note também que esse campo magnético também pode ser dividido na componente que é paralela ao plano de incidência e a componente que é perpendicular ao plano de incidência, H00 perpendicular. Então, posso fazer a mesma análise de polarização tanto para o campo elétrico como para o campo magnético. Não vai fazer diferença. Então, posso fazer essa decomposição. Isso forma uma base, né? Então, se eu decomponho num plano que é paralelo ou perpendicular ao plano de incidência, essa vai ser a minha base com a qual eu vou medir essas polarizações. Tá? Isso é importante porque agora os meus coeficientes de Fresnel, ou seja, essas relações aqui de coeficiente de reflexão e de coeficiente de transmissão, ele vai ser diferente para cada caso, para cada polarização. Tá? Então, se eu calculo esses coeficientes para essa componente ou para essa componente, tá? Eu vou ter resultados diferentes. Ou para essa componente de H e para essa componente de H, vou ter resultados diferentes. Como a combinação dos dois me dá o campo total, então eu tenho que levar em consideração essas nuances, essas diferenças entre as duas polarizações. Então, na seção 12.5, eu vou calcular um primeiro caso, né, que é a fórmulas de Fresnel para o campo elétrico incidente com polarização perpendicular ao plano de incidência. Então, eu vou calcular um campo elétrico que tem essa polarização aqui, ó, que é o E00 perpendicular. Ele é perpendicular ao plano de incidência. No nosso caso aqui, seria algo apontando na direção Z. Né? Então, logo aqui, eu tenho E00, que é o E00 na direção perpendicular, né? Que é um campo elétrico. Nesse caso, como eu só estou explorando o caso em que a polarização é na direção Z ou a polarização é perpendicular ao plano de incidência, eu vou desconsiderar a componente que está na direção paralela. Né? Porque eu posso ter, sem perda de generalidade, uma onda que tem essa polarização, ou tem a outra polarização, ou tem as duas polarizações. Então, eu vou analisar cada caso independente. Se eu tiver uma onda que tem as duas polarizações, eu já sei como tratar cada uma dessas polarizações de maneira independente. Tá?
Então tá, nesse caso em que o campo elétrico, né, tá na direção perpendicular ao plano de incidência, a gente chama isso de caso sigma, tá? Então na literatura isso é conhecido como caso sigma ou caso de polarização sigma ou os coeficientes de Fresnel para o caso sigma. Sigma porque isso vem do alemão Senkrecht, Senkrecht que é perpendicular, tá? Então legal, então eu tenho aqui esse caso sigma, que é o Senkrecht, e o meu campo elétrico ele está na direção Z. Por que na direção Z? Porque eu escolhi, né, o plano da interface como plano y igual a zero, o plano de incidência como plano x e y, então obrigatoriamente o campo elétrico ele tem que estar agora com essa polarização que é perpendicular ao plano de incidência na direção Z. Então o campo elétrico ele oscila na direção Z, né? Então hora ele aponta para cá, hora ele aponta para lá, hora ele aponta para cá, hora ele aponta para lá. Não tem componentes nas direções x e y. Bom, esse campo elétrico, essa onda eletromagnética, ela está chegando aqui na interface. O campo magnético associado é esse E00, que está aqui, né? Então o campo magnético está vindo para cá e o campo, sempre a tríade, né? E, B, direção de propagação. E, B, direção de propagação. Usa aí, treina a regra da mão direita em casa. O dedo aqui é o E, esse aqui é o B e aqui é a direção de propagação. E, B, direção de propagação. Verifiquem para ver se o desenho aí que eu fiz está correto. Tá? Bom, então essa onda chega, parte é refletida com uma certa amplitude, E01, na direção Z, né? Porque eu não tenho componentes em outras direções. Aqui está a direção do campo magnético associado, campo de indução magnética, e parte é refletida, transmitida ou refratada para o outro meio, né? Que é o meio 2. Como amplitude, que é o E02, e o campo magnético associado, H02. Tá. Bom, daí o que eu vou fazer? Olha, eu vou aplicar as condições de contorno, né, que eu mostrei na última aula e no último slide. E essa condição de contorno, e aqui eu lembro rapidamente que o versor normal à superfície é o próprio versor y, né, nesse nosso caso aqui, sem perda de generalidade. Então eu tenho aqui a minha primeira equação de contorno, que é a componente tangencial do campo elétrico. Veja que que todo esse campo elétrico, tanto o incidente, refratado e refletido, todas essas componentes têm polarização ortogonal ao plano de incidência, são todas elas polarizações tangentes à interface, tá? São tangentes à interface. Dá para notar isso rapidamente aqui, ó. Eu tenho eta versor, né, que é o próprio y versor, substituir aqui. O E00 é o E00Z, o E01 é o E01Z, o E02 é o E02Z. Eu faço produto vetorial entre y e z, ó, y e z vai dar x. Aqui, ó, e produto vetorial entre x e y vai dar z, entre z versor e x versor vai dar y, entre y e z vai dar x. Né? Se for o contrário, vai dar o negativo. X e z vai dar menos y, x vai dar menos z, e por aí vai. Então eu tenho E00x mais E01x mais E02x. Como todos eles estão na mesma direção, isso é um problema unidimensional. Então eu posso tirar, né, todos esses x aqui, ou eu posso multiplicar, na verdade, matematicamente é isso, né? Eu multiplico toda essa expressão pela mesma coisa, que seria o produto escalar com o próprio x versor, que vai dar 1, 1, 1, sobra essa expressão aqui, ó, E00, E01 igual a E02. Tá. Veja, então eu obtive aqui, com essa primeira condição de contorno, uma primeira equação para o campo elétrico, que é E02 menos E01, peguei isso aqui, né, passei para lá, passei isso aqui para cá, vai dar E02 menos E01 igual a E00. Essa é a nossa primeira equação. Veja, aqui eu tenho três incógnitas, lembrando que eu preciso encontrar só essas duas em função dessa terceira, então eu preciso de mais uma equação para poder descobrir quanto que é essa relação. Então é isso, então estamos quase lá. Eu vou utilizar agora a minha segunda condição de contorno, que é a condição de contorno para a componente tangencial do vetor campo de indução magnética H. Então, lembrando aqui, ó, que essa é a minha condição de contorno, tá aqui. Tá aqui minha condição de contorno, né?
as componentes tangenciais de H na interface, elas são contínuas. É isso que diz essa condição de contorno. Só que o H, eu posso escrever ele em função do campo elétrico dessa forma, né? Então, e o campo elétrico eu posso reescrever ele em função de H dessa forma. Então, o que eu faço aqui é o seguinte, ó, eu tenho então H00 mais H01 na parte tangencial do meio 1, né? E aqui é na parte tangencial do meio 2. Substituo H00, que é esse cara aqui, né, em função do campo elétrico, eu tenho K0 versor, tá aqui, ó, K0 versor, Z0. O que é Z0? O que é Z0? O que é Z2? O que é Z1? Lembra que a gente definiu essas relações, né? Que eu defini nos slides anteriores. O Z, ou zeta, que é a minha impedância, que a gente chama de impedância, ela vale Mi sobre eta. Né? Então, no caso aqui, por exemplo, de Z0, Z0 ou zeta 0, isso aqui vale Mi0 sobre N0, ou N1, que é a mesma coisa, né? Vai ser M1 por N1, né? Porque essas coisas são iguais. O meio 0 e o meio 1 é igual. E o zeta 2 vai ser Mi2 por N2. Tá? Não tem choro nem vela. Então tá, então a gente vai aqui e eu fico então com o seguinte, ó, dessa expressão, opa, voltando aqui, nessa expressão aqui, né, eu tenho o produto vetorial de eta, de k e do E00. Só que o E00, no nosso caso aqui, está na direção z. Eu multipliquei tudo por Z0, então Z0 passa para cá. Então, veja, fazer conta de multiplicar, dividir, somar com critério e cuidado. Né? Então, eu tenho eta, produto vetorial com K0, versor. Lembra que versor é uma quantidade que só me dá direção e sentido e é dimensional. Produto vetorial com E00, e aqui está a polarização. Né? Como o E00 está na direção Z, como aqui, ó, E00 na direção Z, olhando para cá, eu fico o seguinte, ó, eu fico o produto vetorial entre eta, K0, K0 e E00, que é E00Z. Ou seja, é um produto vetorial de um produto vetorial, cuja relação vetorial é essa. Produto escalar entre N e Z, na direção de K0, menos produto escalar entre N e K0, na direção de Z, multiplicado por E00. Vocês podem verificar isso em casa para verificar se essa relação está correta, tá? Como N, tá vendo que é o eta aqui, que é o próprio Y, produto escalar com Z, isso vai dar 0, né? Veja, são perpendiculares essas duas coisas, são ortogonais. Então isso dá 0, então eu perco essa componente, só sobra essa componente aqui. Então voltando para cá, né? Dessa relação eu tenho só essa componente, dessa relação eu tenho essa componente, e aqui sobra essa componente aqui. Outra coisa que eu posso verificar é que o eta escalar K0 é igual a menos eta escalar K1. Né? Por quê? Porque o K0 está descendo, está chegando, e o K1 está subindo. Então, se eu faço produto escalar, essa relação vai dar um certo valor, e essa relação vai dar o valor com sinal oposto, porque o eta sempre aponta para cima. Que é uma indicação de conservação de momento, mas eu não quero discutir isso agora. Tá? Daí eu substituo ali na minha equação essa relação e eu descubro essa relação aqui, ó, nk0, n escalar k0. Isso aqui vai me dar um certo valor adimensional finito. Né? Z0 sobre Z2 vai dar um outro valor adimensional finito. N escalar k2 vai me dar um outro valor adimensional finito. Ou seja, eu tenho que um certo valor, que me dá essa relação entre E00, E01 e o E02. Essa é a nossa segunda equação. Tá? Então, essa é a minha segunda equação. Ela não é tão bonita quanto essa primeira equação, né? Porque ela tem várias constantes multiplicando ela, que são essas constantes nk0, Z0 sobre Z2 e nk2. Mas essas são coisas que dá para calcular e que dependem de algumas constantes que a gente vai ver aí. Tá?
Então eu tenho as minhas duas equações, que é a equação 1 e a equação 2. Então o que eu fiz? Agora eu usei essas duas equações para poder isolar a relação entre E02 e E00, E01 e E02. Porque como eu tenho duas equações, eu quero descobrir duas incógnitas, um pouquinho de álgebra linear, né? Daí dá uma certa continha, tá? Você tem que fazer umas continhas aí, mas de novo, faz parte da nossa vida, né? Então façam continha. Aqui está o resultado, está feito, tá? Então dá para conferir, ver se está certo ou está errado. Mas o resultado é esse, tá? Eu já conferi. Então a relação entre E02 e E00 é essa, né? Eu vou falar aqui para não ter confusão. É 2 vezes zeta2 n versor escalar k0 sobre zeta1 n versor escalar k2 mais zeta2 n versor escalar k0. Essa, então, é a amplitude da onda refratada, é o 0,2, ó. Amplitude da onda refratada em função da amplitude da onda incidente para polarização sigma. Então, essa relação entre essas amplitudes, ela só vale se a polarização for do tipo sigma, que é o quê? Sigma, Zencastr, perpendicular ao plano de incidência. No nosso caso aqui, o campo elétrico tem que estar polarizado na direção Z. Em outras palavras, o campo elétrico ele é linearmente polarizado, né? Como, por exemplo, uma polarização horizontal quando ele está chegando na superfície. Né? Daí eu vou ter essas relações entre as amplitudes. Daí eu calculo também, de novo, conta de somar, multiplicar, dividir, isolar. Vai dar E01 sobre E00, vai dar o Z2 n versor escalar K0 menos zeta1 eta versor escalar K2 sobre zeta1 n versor escalar K2 mais zeta2 n versor escalar K0. Essa amplitude da onda refletida em relação à amplitude da onda incidente para a polarização sigma. Então a gente descobriu aqui, tá, exatamente quanto vale esses valores dos coeficientes de Fresnel para esse caso aqui, E01 sobre E00 e o E02 pelo E00 para o caso sigma. Esse é para o caso sigma, que é o que eu mostrei ali, né? Que é a polarização que é ortogonal ao plano de incidência, Zencastr. Tá? Então eu descobri quais são os coeficientes de reflexão, que é esse aqui, coeficiente de reflexão, e o coeficiente de refração ou de transmissão para o caso sigma. Veja, tem várias coisinhas aqui, né? Tem o produto escalar entre n e k0. Isso aqui depende do ângulo entre essas duas coisas. Lembra que o eta versor é sempre ortogonal à interface. Então, no nosso caso aqui é a direção y. Agora, o k0 ele faz um ângulo com eta. O k2 faz um outro ângulo com eta. O k1 também faz um outro ângulo com eta, né? Que é o próprio ângulo de incidência. Então, a gente podemos reescrever essas equações em função do ângulo de incidência θ0 e de refração. Então, eu quero melhorar um pouco essas relações. Lembrando também o seguinte, ó, θ2, que é o ângulo de refração, ele existe somente, né, quando N2 ele existe para todo ângulo de incidência quando o N2 é maior que N1. Tá? Se o N2 é menor que o N1, daí nem todo o ângulo de incidência vai me dar o ângulo de refração ou de transmissão. Eu tenho um limite, que é chamado de ângulo crítico, onde eu vou ter um ângulo de transmissão. Então tem um limite, né? Eu vou aumentando o ângulo de incidência, θc, até o ângulo crítico. Nesse ângulo crítico, o ângulo θ2, que é o ângulo de transmissão, ele é π sobre 2, 90 graus. Se eu passo do ângulo crítico, ou estou no ângulo crítico, isso quer dizer que toda a luz ela é refletida de volta para o meio, ela não é refratada. O ângulo crítico é o próprio ângulo limite da reflexão, onde eu tenho reflexão total, a gente vai ver daqui a pouco isso. Bom, então com essas condições, e lembrando que a minha impedância eu posso reescrever dessas formas, né? Mi1, N1, Mi2, N2, eu posso melhorar então as minhas expressões ali em cima, e usando também a lei de Snell,
a gente já viu também na aula passada, tá? Eu posso melhorar essas coisas aí. Lembrem também que a nossa onda incidente, ela está no plano X e no plano Y. Então, o K0, K1 e K2 só tem componentes na direção X e Y, que eu posso reescrever dessa maneira. Lembra que o K0 versor, K1 versor e K2 versor são versores. Então, a amplitude deles é unitária e não tem unidade, como não tem unidade aí, né? Então tá, então eu posso juntar essas relações e reescrever então o E02, ou coeficiente de transmissão, dessa forma, em função da impedância e do ângulo de incidência, e o coeficiente de reflexão dessa forma também, né? Ou ainda posso escrever dessa forma aqui, ou ainda dessa forma. Então veja que essa maneira de reescrever os coeficientes de Fresnel, que é o coeficiente de reflexão de transmissão, ela depende basicamente, né, das propriedades elétricas e das propriedades magnéticas dos meios, do meio 1 e do meio 2. Então depende do índice de refração de cada um, o que depende também, né, o índice de refração depende da permissividade magnética e da constante dielétrica no meio. Então depende das propriedades eletromagnéticas de cada meio. Então essa expressão que está aqui, essas expressões são por caso sigma, me dão as relações entre as amplitudes, né? Só que essas relações entre as amplitudes, ela depende também das propriedades eletromagnéticas dos materiais, certo? Em função do ângulo de incidência. Agora, o que é importante e o que facilita um pouco a nossa vida é o seguinte: a maioria dos materiais dielétricos transparentes, como vidro, plástico, água, né? Eles possuem permissividade magnética semelhantes, né? Não há uma diferença muito grande entre a permissividade magnética de um material transparente para outro material transparente. Geralmente porque esses materiais eles não são magnéticos. Então, por exemplo, quando eu calculo a permissividade magnética, eu meço a permissividade magnética do ar, da água, do vidro, do plástico, esses valores são praticamente o mesmo. Então eu posso reduzir um pouco o meu problema, essas minhas equações dos coeficientes, para essas duas relações, considerando que as propriedades magnéticas dos materiais elas não são muito diferentes. Tá? Então eu tenho aqui o E01, seno de θ2 menos θ0 sobre seno de θ2 mais θ0, e o E02, aqui, o E02, que é o E0, que é 2 cosseno de θ0, seno de θ2, seno de θ2 mais θ0, que são os nossos coeficientes de Fresnel. Lembrando também que as fórmulas de Fresnel, os coeficientes de Fresnel, ele chegou nessas relações em 1818. Que é o estudo clássico de propagação de ondas mecânicas. As equações de Maxwell, né, ele propôs a sua formulação das leis do eletromagnetismo na forma diferencial integral, e arrumando a lei de Ampère na sua forma completa, né, que é a forma da lei de Ampère-Maxwell, ou a lei de Ampère modificada, por volta de 1880, né, 1888. Então, já se conhecia essas relações, né? E a gente percebe que a gente pode reutilizar essas informações para o campo eletromagnético, já que o campo eletromagnético é uma onda eletromagnética que se propaga no espaço-tempo com a mesma velocidade. Bom, uma outra coisa que eu faço aqui é descrever essas relações para uma incidência normal, ou seja, quando o feixe de luz ela incide normalmente, o ângulo de incidência é zero. Aí fica fácil de ver que se o ângulo de incidência é zero, o ângulo de refração é zero, o ângulo de reflexão também é zero. Então eu posso melhorar um pouco essas relações, mostrando que os coeficientes agora dependem apenas das relações entre os índices de refração. Para reflexão, N1 menos N2 sobre N1 mais N2. Para refração, 2N1 por N1 mais N2. E outra coisa que dá para notar é que se N1 for igual a N2, eu não tenho nenhuma onda sendo refletida, né? A amplitude da onda refletida é nula, e a amplitude da onda refratada é igual à amplitude da onda incidente, ou seja, toda a onda é transmitida pelo meio. Então, veja que todas essas relações
eu chego até agora, né, elas devem ser consistentes, concordo? Tem que fazer sentido tudo isso, tá? O que pode complicar um pouco a nossa vida é o seguinte, que quando eu analiso as relações de amplitude, isso não necessariamente está associado com a energia em que a interface recebe, e a energia que é refletida de volta para o meio e a energia que é refratada para o outro lado. Por quê? Porque a energia ou a intensidade, né? Ou a intensidade, lembra que intensidade, que é o próprio módulo do vetor de Point, me dá energia por unidade de área por unidade de tempo, ou potência por unidade de área. As relações de energia, elas dependem do quadrado da amplitude. Ainda mais porque energia é uma quantidade que é positiva. Só que amplitude é uma informação que pode ser negativa. Tá? Porque a minha onda eletromagnética, ora ela aponta para um lado, ora ela aponta para o outro. Então a amplitude ela é positiva para um lado e negativa para o outro lado. Certo? Então a amplitude é algo que pode oscilar entre positivo e negativo, mas energia não. Energia é proporcional à amplitude. Tá? Então eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado quando eu for analisar essas relações entre amplitude e energia. Tá? Nessa aula de hoje, a gente vai verificar essas relações de amplitude. Como que as amplitudes se relacionam entre elas. Na próxima aula, a gente vai discutir as relações de energia, ou como as energias se distribuem, né? Quanto chega, quanto é refletida e quanto é refratada de volta para o meio. Tá? Bom, então veja que nessas relações que eu chego aqui, e vocês devem chegar em casa nas mesmas relações, tá? Não é para ser diferente, porque eu já verifiquei isso, as minhas contas estão corretas, tá? Batem com tudo que o pessoal faz. O que é bom fazer é fazer um gráfico disso para poder compreender e botar as ideias, né? Organizar as ideias na cabeça. Primeira coisa que eu tenho aqui, então, é a análise gráfica das amplitudes em função do ângulo de incidência θ0. Então, eu estou analisando aqui quanto dessa onda eletromagnética, a amplitude dessa onda eletromagnética refletida e refratada varia em função da amplitude da onda incidente, certo? Com relação ao ângulo de incidência. Então, a incidência normal, só que daí eu vou variando, né? Ela vai chegando um pouco mais de lado. Aqui, vou fazer aqui. Então, o que eu tenho é a minha interface aqui. Tenho a minha interface. Daí, nessa interface, vou botar normal aqui. A onda incidente ela vai chegar com uma certa amplitude, E00, num certo ângulo de incidência. Parte vai ser refletida. Bom, no nosso exemplo aqui em específico, para esse caso, a gente está utilizando o caso em que a onda incidente é uma onda incidente que tem uma polarização que é sigma, ou seja, ela está saindo aqui do plano, então E00. Né? Daí, parte é refletida, também com uma polarização na mesma direção, que é o E01. A princípio, eu não preciso considerar que a polarização do campo elétrico refletido e refratado estejam na direção Z. Mas dá para provar isso, e essas componentes são na direção Z, tá? Não vou fazer isso aqui. Um pouco mais complexo. E a componente que é refratada também, né? Vai estar na direção Z, que é o E02. E eu vou descobrir, então, em função do ângulo de incidência, como que essas relações se comportam. Esse cara varia com relação a E0 e esse cara varia com relação a E0. Eu vou mudar aqui o valor do ângulo de incidência e vamos ver algumas coisas interessantes que vão aparecer pelo caminho. Então, olha só. Nessa análise gráfica aqui, eu estou mostrando como que
a amplitude da onda refletida varia, né, com relação ao ângulo, à amplitude da onda incidente, em função do ângulo θ0. Então, esse gráfico ele é feito a partir dessas informações aqui, ó, dessa relação e dessa relação depois. Veja que quando eu tenho N1 maior que N2, ou seja, o índice de refração do meio 1 é maior que o índice de refração do meio 2, a amplitude ela vai crescendo em função do ângulo, né? Aqui é zero, ela vai crescendo, crescendo. Aqui é a incidência normal, vai crescendo e chega num limite. E esse limite é batido aonde? No ângulo crítico. Então lembra que existe um ângulo crítico para essa relação do índice de refração, que é o que a gente chama de reflexão interna total. Vou mostrar um pouquinho mais daqui a pouco. Agora, se o índice de refração do meio 2 é maior que o índice de refração do meio 1, olha que interessante. Essa relação entre as amplitudes ela é negativa. Ela é negativa já para a incidência normal. Ó. Ela é negativa. E daí agora eu tenho sim uma amplitude para todos os valores do ângulo de incidência, que vai de 0 a 90 graus, ou seja, de 0 a π sobre 2. Né? Então isso vai aumentar, 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 até chegar aqui no valor máximo, que é o menos 1. Máximo, eu digo, máximo de intensidade, né? Mas é negativo, menos 1. Mas eu tenho todos os valores. O importante desse gráfico, e o que esse gráfico mostra, é o seguinte. O valor aqui dessa relação entre as amplitudes ela é positiva para esse caso, mas ela é toda negativa para esse outro caso aqui, em que o N2 é maior que o N1. Isso me diz o seguinte, isso me diz que quando essa onda, que tem uma amplitude E00, bate na superfície, a componente, a parte que é refletida de volta para o meio, se o N1 mais N2, se o N1 for maior que o N2, essa amplitude está em fase com a onda incidente. Não há mudança de fase. Agora, se o N1 for menor que o N2, essa onda é negativa. Né? Ou seja, há uma mudança de fase de 180 graus com relação à fase da onda incidente. Bom, isso não pode não ficar tão claro agora, mas isso vai ficar claro quando a gente for ver interferência em filmes finos no futuro. Tá? E eu vou recuperar esse gráfico lá na frente para a gente poder comparar. Então isso é o que acontece para a onda refletida. Agora, para a onda refratada ou transmitida, veja, toda essa relação é positiva, tanto para N1 maior que N2, como para N1 menor que N2, né? Tá tudo positivo, tudo acima do eixo zero, tá vendo? Então, para a onda que é transmitida por outro meio, a amplitude ela não muda de fase, a fase é a mesma, tá? Não muda de fase, não tem inversão de fase de 180 graus. Veja que tem aqui também um ângulo crítico. Então, para N1 maior que N2, existe um ângulo crítico, e esse ângulo crítico, então, faz com que eu tenha um máximo da quantidade, da amplitude da onda que está sendo refratada. Tá? Então, eu explico um pouquinho melhor essa mudança de fase aqui embaixo. Tá? Para N1 maior que o N2, então, para N1 maior que o N2, que é esse caso aqui, e esse caso aqui para onda refratada e esse para onda refletida, existe uma limitação para θ0. Seu maior valor é o ângulo crítico, que a gente já calculou inclusive, né? que o valor é o arco cujo seno é N2 sobre N1. Este é o chamado ângulo de reflexão total. A gente vai entender um pouco melhor quando a gente for trabalhar com o fluxo de energia. Quando for analisar a energia, quanto de energia chega, quanto de energia refletida e quanto de energia refratada. Esse ângulo crítico, esse ângulo limite, ou ângulo de reflexão total, ele é como funciona uma fibra ótica, por exemplo. Né? Tenho aqui um pedaço de vidro imerso no ar. Então, se eu tenho luz se propagando aqui dentro, e essa luz ela reflete nas superfícies pelo ângulo crítico, toda onda ela é refletida de volta para o meio. Né? Eu não tenho onda que passa para o outro lado. Então, esse é basicamente como funciona uma fibra ótica. Tá?
Então, a fibra ótica eu posso utilizar para poder confinar a luz dentro da própria fibra. Mas alguém pode perguntar assim, mas nenhuma quantidade de energia passa para o outro lado nessa reflexão total? A resposta é não, nenhuma energia passa para o outro lado. Isso não quer dizer que eu não tenha uma certa onda do outro lado da superfície, tá? Quando eu digo que não há energia sendo transmitida, não quer dizer que não há energia sendo conduzida pela superfície. É uma coisa diferente. Em realidade, existe uma quantidade de campo ali, que a gente chama de onda evanescente. Então, quando eu estou no ângulo crítico, há uma onda, que é uma onda evanescente naquela superfície, que não atravessa para o outro lado. Ela existe do outro lado, mas ela não transporta energia para o outro lado da superfície. Infelizmente, não vai poder trabalhar muito com ondas evanescentes aqui. Isso está muito relacionado, inclusive, com os processos de tunelamento em mecânica quântica. Vai ficar para um curso de física futuro. Bom, falta mais um caso agora, né, que é o caso de polarização paralela ao plano de incidência. Então, aqui eu estou na seção 12.6, na página 296, fórmulas de Fresnel para onda incidente com campo elétrico polarizado na direção paralela ao plano de incidência. Então, nesse caso, o que acontece? Meu campo elétrico, né, ele sai aqui do eixo Z e está agora paralelo ao plano de incidência, que a gente chama de caso π, certo? Caso π porque isso vem também do alemão paralelo. Tá? Aqui está o vetor de onda e a polarização do campo elétrico. Aqui está a polarização do campo magnético. Tá? Mas agora a gente já sabe o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que descobrir pelo menos duas equações para o campo elétrico para descobrir essas relações entre cada uma delas. Tá? Então eu vou utilizar de novo as minhas condições de contorno para esse caso. Então eu tenho a condição de contorno, que é essa aqui, onde me dá a componente tangencial do campo de magnetização. Eu vou usar essa, por quê? Porque o H agora está na direção Z. Isso facilita a minha vida, né? Então o H está na direção Z. Então eu posso usar ele, eu aplico aqui essas condições de contorno, como é tudo de novo unidimensional, eu tenho essa relação aqui. Essa relação é a nossa primeira equação. Veja que agora ela não ficou tão limpa igual a outra. Agora aparece um zeta1 sobre um zeta2, essa relação de impedâncias entre os meios. Bom, eu vou utilizar minha segunda condição de contorno. Eu estou fazendo algo exatamente semelhante ao que eu fiz para a polarização sigma. Tá? Nada tão complicado. Eu vou usar as mesmas relações vetoriais que estão aqui, tá vendo? Produto vetorial de A, B e C, você pode verificar isso de novo, fazer as mesmas contas, e a gente vai chegar nessas duas relações aqui para amplitude da onda refratada e para amplitude da onda refletida, que é 1,01. Você pode notar também que elas não são tão diferentes assim da amplitude para o caso sigma, mas elas são diferentes. Elas não são iguais, elas são diferentes. A gente vai notar essa diferença quando a gente mostrar isso no gráfico. Tá? Aqui, de novo, eu faço de novo as mesmas comparações para as expressões desses coeficientes de Fresnel, agora para o caso paralelo, para o caso π, né? As mesmas relações em função do ângulo de incidência, levo em consideração a lei de Snell, chego nessas expressões e, por fim, eu considero a isotropia magnética, ou seja, que todos, ou pelo menos a maioria, né, dos materiais dielétricos transparentes, onde eu vou analisar esse processo de transmissão, reflexão da luz, eles não são tão diferentes do ponto de vista magnético. Então, posso reescrever essas expressões em função apenas do ângulo de incidência. Tá? Veja, eu falo do ângulo de incidência, mas tem um θ2 aqui. θ2 é o ângulo de transmissão. Eu posso calcular ele a partir da lei de Snell. Então, é isso. Então, o que eu faço
nessa página 297, no final dela, uma análise gráfica. Veja, aqui nessas expressões, de novo, fazer conta, sentar um pouco na mesa, pensar, tá? E ver se está tudo certinho aí, se você conseguiu aplicar as condições de contorno corretamente. Se você aplicou corretamente, você vai chegar nas mesmas expressões que eu. E o que eu fiz agora é plotar, fazer esses gráficos para ficar um pouco mais claro para a gente e verificar como são diferentes essas relações. E depois eu quero que, quando você pegar esse material, pegar esse PDF, você coloca do lado, né, esses gráficos para anotar essas diferenças, essas nuances. Tá? Então, análise gráfica das amplitudes de reflexão e de incidência em função do ângulo de incidência. Tá? Veja que eu estou plotando aqui, estou fazendo o gráfico de E01 por E00, que é o meu Rzinho para o caso π. Eu não escrevi nas notas aqui o Rzinho, eu vou usar isso na próxima aula, mas aqui eu não escrevi. Então, você pode chamar isso aqui de Rzinho, que é o coeficiente de reflexão. Tá? Olha o que acontece. Para o caso N1 maior que o N2, eu tenho o ângulo crítico, né? Ou seja, vai ter um ângulo no qual, que é o arco cujo seno N2 sobre N1, em que eu não tenho mais luz sendo transmitida. Toda a luz é refletida de volta para o meio. Então, eu tenho um valor máximo da amplitude aqui. Tá? Só que olha que interessante. Essa amplitude, quando você faz esse gráfico, ela sai de um valor negativo, ou seja, para uma incidência normal, eu tenho uma inversão de 180 graus na fase. Só que se eu vou aumentando o ângulo de incidência, chega uma hora em que essa relação de amplitude se anula, é zero. Ou seja, eu não tenho nenhuma onda sendo refletida de volta para o meio. Então, para essa polarização π, isso é muito interessante. Então, existe um ângulo, olha só, existe um ângulo no qual, aqui para N1 maior que N2, eu não tenho mais onda sendo refletida naquela polarização de volta para o meio. Lembre que quando eu conversei com vocês nas aulas passadas, no outro conjunto de aulas sobre onda eletromagnética, eu falei sobre filtro de onda. Existia uma maneira da gente poder filtrar uma onda eletromagnética, ou filtrar uma polarização usando polarizações, né? Usando o ângulo de incidência. Essa maneira aqui, né, esse ângulo em que isso ocorre é chamado de ângulo de Brewster. Então, o ângulo de Brewster é o ângulo de incidência sobre o qual a onda refletida na polarização π, certo? Ou paralela ao plano de incidência, não é refletida mais. Tá? Então, se eu tenho uma onda eletromagnética que chega com duas polarizações, que é a polarização π e a polarização sigma, após a reflexão sobre o ângulo de incidência igual ao ângulo de Brewster, a polarização π se anula. Só me sobra a polarização sigma. Tá? Então tá. E a fase volta a ser em fase. Ó. Então, após o ângulo de Brewster, volta a estar em fase. Olha que interessante. Né? Legal. Agora, para o caso entre N1 menor que o N2, né? Agora sim, eu tenho ângulos, eu tenho amplitude, né, de reflexão que vale ou existe para todo o ângulo de incidência. Então, vai de 0 até π sobre 2. Só que, de novo, olha que coisa bizarra. Existe um ângulo, né, em que a amplitude se anula de novo para N1 menor que N2. Certo? Esse ângulo, de novo, é o ângulo que a gente chama de ângulo de Brewster, onde eu não tenho mais nenhuma onda refletida. Outra coisa é que antes de chegar no ângulo de Brewster, a onda está em fase, refletida com a incidente. Após o ângulo de Brewster, agora para N1 menor que N2, ela está com diferença de fase de π sobre 2. Então, observe que a onda, para ambas as relações entre 1 e N2, existe um ângulo que a gente chama de ângulo de Brewster, para onde a amplitude da onda refletida ela se anula. Né? Se a gente voltar para a expressão aqui, entre E01 e E00, que eu cheguei no slide anterior, que é tangente de E0 menos θ2, tangente de θ0 mais θ2. Essa relação ela se anula, né, quando tangente de θ0 mais θ2 tende ao infinito.
E quando que ele tende ao infinito? Quando esse cara tende ao infinito. Quando que ele tende ao infinito? Quando θ0 mais θ2 é igual a π sobre 2, que é 90 graus. Né? Porque daí, tangente de 90 graus é infinito. Né? Então, nesse caso, a amplitude se anula. Tá vendo? Então, quando θ0 mais θ2 é igual a π sobre 2, ou θ2 é igual a π sobre 2 menos θ0, né? O ângulo de incidência agora, eu posso chamar ele de outro nome, eu vou chamar ele de ângulo de Brewster. Então, eu calculei quanto que vale esse ângulo de incidência aqui, certo? Nessas condições, utilizando a lei de Snell, eu verifico que o ângulo de incidência, θ0, ele vale o arco cuja tangente é n2 sobre n1. Né? Então, vamos lá, o θ0, nessas condições, onde eu não tenho uma onda sendo refletida, mas para essa polarização, o θ0 vale o arco tangente de n2 por n1. Mas isso tem um nome especial, tá? A gente chama de ângulo de Brewster. E esse ângulo de Brewster, para essa polarização, ele vale tanto para n1 maior que n2, como para o contrário, né? Só que a diferença é o seguinte: para N2 maior que N1, esse ângulo de Brewster ele ocorre num ângulo maior que no 45 graus, maior que π sobre 4. E para N2 menor que N1, ele ocorre para o ângulo de Brewster menor que π sobre 4. Né? Você pode verificar isso matematicamente. Eu estou aqui na página 298. Note também que a fase da onda refletida sofre uma inversão de fase de π 180 graus. Tá? Então, aqui a gente pode verificar no gráfico, né, onde que essas inversões de fase ocorrem. Essas inversões de fase elas sempre ocorrem quando a amplitude é negativa, né? Ela muda de sinal. Tá? O ângulo de Brewster é uma forma natural de se obter uma luz polarizada de uma fonte não polarizada na natureza. Então, olha só. Lembra que se eu tiver a luz do Sol, tá? A luz do Sol é uma luz que não é polarizada, ou seja, se eu for medir a polarização da luz a cada tempo, a cada momento, eu vou ter uma polarização diferente. Essa polarização da luz do Sol, ela é aleatória, ela é randômica. Certo? Só que, contudo, no entanto, porém, na média, né, metade dessa luz, eu posso decompor todas essas luzes, né, na direção horizontal e na direção ortogonal. Certo? Legal. Veja, se a luz está chegando... Aqui eu estou aqui no mar, por exemplo. Eu tenho uma água aqui. Tem água aqui. E a luz está chegando para mim. Ela tem, então, parte da luz na direção horizontal, que é o caso sigma, e parte da luz na direção vertical, né? Ou no plano de incidência. Né? No plano de incidência, que é o caso π. Se essa luz chega no ângulo de Brewster, apenas a componente que é sigma vai ser refletida de volta. Se apenas a componente sigma é refletida de volta, o que eu observo é apenas uma luz na polarização horizontal. Então veja, eu consigo obter luz polarizada do Sol na água, né, sobre um ângulo específico. Então, teoricamente, se você estiver na praia, dependendo da hora do dia, você pode só ter luz linearmente polarizada na horizontal, né? Se isso for ajudar em alguma coisa, né? Então, o ângulo crítico θc, sendo θc diferente de θb, está sempre presente para N1 maior que N2. Então, o ângulo crítico ele sempre existe, né? Para qualquer relação entre os índices, entre as polarizações, né? Então, tanto seja a polarização do caso sigma ou do caso π, sempre existe essa relação do ângulo crítico. Né? Tá. Falta aqui a amplitude da onda transmitida ou refratada, que é o E02, em função do E00. Né? Então, aqui, de novo, né? Para N1 maior que N2, eu tenho um ângulo crítico, é um pouco menor que π sobre 4, você pode verificar isso, mas ele não muda de fase. E para N1 menor que N2, eu tenho todos os valores de novo, né, até ele zerar aqui, né? Por quê? Porque em π sobre 2, de novo, né, eu não tenho mais onda passando para o outro lado, porque eu vou descendo, passo de π sobre 2, rasante, só não tenho onda que vai transmitir.
Não aparece aqui nenhuma mudança de fase da onda refratada. E no ângulo crítico ocorre a reflexão total, que a gente já viu da onda eletromagnética. Isso, para quem quiser estudar um pouco melhor, está associado com o aparecimento da chamada onda evanescente. Vou deixar isso para vocês estudarem um pouquinho em casa. Tá? Mas o importante aqui é que a gente pode fazer uma análise para essa informação que é bem interessante, associada ao ângulo de Brewster. Então aqui eu tenho o ângulo de Brewster, tá? Eu espero que essa relação do ângulo de Brewster tenha ficado bastante claro para vocês, e é bom, tá? Porque essa é uma parte fundamental que a gente tem que compreender, né? Então nessa seção 12.7, ângulo de Brewster, eu só quero comparar ou explicar fisicamente por que isso ocorre, né? Por que existe o ângulo de Brewster, de maneira um pouco rápida, né? Então veja, para essa polarização da luz que chega aqui no meio, né? Eu tenho a polarização π, que é esse cara aqui, e a polarização sigma, que é esse cara aqui. Para a polarização π, ela é incidente. Se ela chega sobre o ângulo de Brewster, né? Ó, a polarização π chegando sobre o ângulo de Brewster, θb, ele vai ser refletido por um ângulo de refração θ2. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que a soma, né, desse cara, θb, mais θ2 é π sobre 2. Então, o ângulo entre a luz refletida e refratada é 90 graus. Tá? Legal. A onda que é refratada é essa aqui, faz 90 graus com esse cara aqui. Aqui está a polarização, tá vendo? E paralelo, 2, que é a polarização da onda refratada. Só que essa polarização da onda refratada, ela é paralela ao vetor de onda da onda refletida. Tá? Da onda refletida, que é esse cara aqui. Olha o que acontece. Se eu tenho um campo elétrico, que é esse π, que está oscilando nessa direção, o que ele vai fazer é o seguinte: na hora que ele incide aqui no meio, e aí passa a ser refletida, ele vai fazer com que os elétrons da superfície oscilem nessa direção. É na direção do K1. Tá? Então, o que emite esse campo elétrico? São os elétrons da superfície. E a gente já discutiu isso quando eu falei sobre onda eletromagnética, e no final desse conjunto de aulas sobre onda eletromagnética, que tem aqui no curso, já está feito, vocês podem assistir lá, eu falo sobre as fontes de onda, né, como por exemplo uma antena ou uma antena dipolar. Então nesse caso aqui eu posso pensar como os elétrons nessa linha, eles são acelerados nessa direção. Tá? Só que elétrons que são acelerados nessa direção emitem radiação dessa forma, né, que a gente chama de lóbulos de radiação dipolar. Então emite radiação nesses lóbulos. Tá? E o que acontece, e a gente pode provar isso tanto experimentalmente como matematicamente, que as equações de solução da onda eletromagnética emitida por um dipolo oscilando nessa direção não emite radiação na direção da linha de separação dos dipolos. Então o elétron que oscila aqui não emite radiação nessa linha. Então por isso que sobre o ângulo de Brewster, essa polarização, que é a polarização sigma, né, está oscilando aqui, ele não emite radiação nessa direção. Então essa componente aqui, ela não existe. Tá? Ela não existe do campo eletromagnético. E isso. Bom, tá bom por hoje. Tá? Acho que a gente viu bastante coisa. Veja, então a gente reviu aqui, a gente viu, né? A gente aplicou as condições de contorno para descobrir quanto vale as relações entre as amplitudes da onda refletida e da onda refratada. Refletida é que volta para o meio, refratada é que passa para o outro meio. Essas relações, elas dependem das propriedades eletromagnéticas dos meios dielétricos, ou seja, basicamente dependem dos índices de refração de cada um. Outra coisa que depende também é da polarização. Então tem um caso sigma, que é a polarização do campo elétrico, que é perpendicular ao plano de incidência, e o caso π, que é a polarização agora do campo elétrico é paralela ao plano de incidência. Essa mesma análise ela pode ser feita não para o campo elétrico,
ela pode ser feita para o campo magnético. E por incrível que pareça, existem alguns livros que fazem toda essa análise que eu fiz para vocês utilizando o campo magnético, tá? Mas é um pouco meio que por falta do que fazer, porque é convenção a gente não falar sobre polarização do campo magnético. A gente já discutiu isso, né? Por quê? Porque eu não preciso falar das duas polarizações, eu posso apenas falar da polarização do campo elétrico, e a polarização do campo magnético ela já está associada pelas equações de Maxwell ou pela própria natureza, né, de como a natureza funciona. Certo? Então tá bom. Acho que tá bom por hoje, a gente viu bastante coisa. É importante que vocês revejam isso em casa, leiam o material, façam os exercícios, refaçam as contas, compreendam, tirem as dúvidas que forem necessárias para compreender isso. E lembrando que, fundamentalmente, né, são essas relações que nasceram as três leis da ótica. Na próxima aula, a gente vai ver agora como que o fluxo de energia se comporta com essas condições ou com essas condições de contorno. Ou seja, a gente vai ver a reflectância e a transmitância de uma onda eletromagnética quando ela passa por uma superfície entre dois dielétricos. Isso a gente vê na próxima aula, certo? Então é isso, pessoal. Até mais. Até a próxima. Estudem. Tchau.